Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte ao vivo neste sabadão para as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto. Presidente Prudente também está com a gente. O programa de hoje já está preparado para fortes emoções neste final de semana esportivo. Roda aí. O jogo do ano. Está em jogo a classificação do Corinthians para a próxima fase do Paulistão? Está em jogo a paixão de uma torcida fiel que vai ver pela primeira vez o Timão jogando em Penápolis. É por essas e outras que o duelo entre Corinthians e CAP vai roubar a cena neste final de semana. Mas não é só. Pela penúltima rodada da primeira fase, ainda tem Palmeiras e Ponte Preta, São Paulo contra Ituano, Santos versus Rio Claro. Projeto de campeão. Esse judoca tem só 7 anos, mas não para de ganhar medalhas. Desta vez, o pequeno Cauã foi campeão de um torneio em Mogi das Cruzes e trouxe mais um ouro para a coleção. Vai começar o programa esportivo mais completo da região. Ligado no Esporte, tá no ar. Estamos no ar com a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Vamos ver o calendário aí deste final de semana com jogos importantes, hein? Na tela, hoje, o já classificado Palmeiras pega a Ponte Preta lá no Pacaembu às 4 horas da tarde. Amanhã, o domingo ficou reservado para uma grande partida. O Penapolense vai receber pela primeira vez na história, hein, o Corinthians. O jogo vai ser lá no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, às 4 horas da tarde. Tá no mesmo horário, o São Paulo pega o Ituano em um duelo que influencia diretamente aí o Corinthians na classificação. Às 6h30 da tarde, o Santos vai visitar o Rio Claro. Tá bom? Então você deve estar curioso para saber como o seu time entra em campo, né? Vamos acabar com isso, vamos acabar com essa curiosidade agora na tela. Gilson Kleina não revelou quem entra em campo neste final de semana. O treinador disse que pode poupar alguns atletas, mesmo assim relacionou todos os titulares. A dúvida agora é saber quem pode pintar na escalação inicial. Bruno César e Patrick Vieira são os reservas mais cotados. Mas Kleina não conta com o suspenso Marcelo Oliveira e o lesionado Wesley. Oswaldo de Oliveira tem vários desfalques. Aranha, Gustavo Henrique, Neto, Mena e Thiago Ribeiro estão fora do jogo diante do Rio Claro. O destaque entre os substitutos é David Braz, que retorna como titular depois de 1 ano e meio. Lembrando que o Santos já está classificado. O São Paulo está naquela história. Entrega ou não entrega? Muricy Ramalho já disse que não tem nada disso e quer mandar força máxima para o duelo contra o Ituano. O problema é que 2 jogadores estão desgastados fisicamente. Antônio Carlos e Pabon podem dar lugar a Edson Silva e Ademilson. Olha só, daqui a pouquinho a gente continua falando da elite do Paulistão, tem informações valiosíssimas sobre Corinthians e Penapolense, tá? Vamos falar um pouco da Série A2, porque os 2 representantes aqui da nossa região buscam cumprir objetivos completamente diferentes, tá? A Catanduvense, hoje, pega o Velo Clube lá no Silvio Salles, às 5 horas da tarde. O Bruxo, então, precisa sair de perto aí da zona de rebaixamento. A equipe tem 13 pontos, Apenas 2 a mais que o primeiro do Z4. Amanhã, o Mirassol tenta o oposto, completamente oposto, entrar no G4, tá? O time recebe o Monte Azul às 10 horas da manhã e conta, então, com um tropeço de alguma equipe do pelotão da frente para finalmente entrar na zona de classificação para a elite do Paulistão. É o que todo mundo está esperando, tá ok? Agora vamos falar de atualidade. Tá, todo mundo está acompanhando a crise na Ucrânia, espero que sim, senão tem que ver mais telejornal, tá? E há 2 dias do referendo que vai decidir se a Crimeia vai fazer parte da Rússia, Estados Unidos e o governo de Vladimir Putin não chegaram a nenhum acordo. Então a gente vai mostrar agora o drama dos jogadores brasileiros que vivem lá na ex-república soviética. Na tela. Enquanto eles treinavam, os prédios públicos de Donetsk estavam cercados por barricadas e centenas de policiais. Enquanto eles treinavam, o encontro de 11 horas entre Estados Unidos e Rússia dava em nada em Londres. Enquanto eles treinavam, milhares de pessoas em Donetsk lamentavam as cenas de extrema violência de ontem.
É nesse clima que 11 brasileiros tentam seguir jogando bola. Todos são do Shakhtar Donetsk, time milionário que investiu quase 80 milhões de reais só na compra de Bernard junto ao Atlético Mineiro. Os jogadores brasileiros aqui do Shakhtar Donetsk falam com apreensão sobre a situação política aqui nessa parte do país. E todos já têm um plano B caso a situação piore. A gente manda o nome para a embaixada, caso haja alguma coisa, eles têm um plano de fuga, eles nos tiram daqui. Ou seja, você está preparado para sair, se for o caso? Claro, a gente está preparado. Eles até tentam não se deixar envolver, mas sentem cada vez mais a tensão. Você tem medo nesse momento? Tenho medo. Tenho medo não só eu, como todos os jogadores. Fica preocupado com a situação, a gente não entende o idioma, não sabe o que está acontecendo, então tem que ficar bastante atento. O time do Shakhtar não teve um bom começo de temporada e perdeu as competições internacionais que disputava. No mesmo caminho, a Ucrânia está prestes a perder parte do seu território. Situação complicada essa na Ucrânia, situação complicada essa desses jogadores. E agora tem uma notícia bombástica aqui para nossa região. Presta atenção você aí de casa, hein? Depois de contar com o futebol de Túlio Maravilha, do Viola, né, o Tanabi tá perto de anunciar a contratação do jogador paraguaio Salvador Cabanhas. Vocês lembram dele? Para quem não se lembra, né, o Salvador viveu uma tragédia em 2009, quando ele levou um tiro na cabeça lá na cidade do México, onde ele defendia o América, tá? Desde então, o paraguaio nunca mais jogou futebol, tá? Ele teve que passar por um longo tratamento para se recuperar. O Cabanhas ainda sofreu com problemas familiares, né? Ele chegou a acusar a ex-esposa dele e o antigo empresário de roubar grande parte da fortuna que ele acumulou como jogador, tá bom? Então, sem dinheiro, né, o Cabanhas passou a ajudar os pais na venda de pães, começou a trabalhar numa padaria lá, numa padaria no Paraguai. Tá, nessa manhã, olha só, a equipe do Ligado no Esporte conversou com o presidente do clube, né, o Irineu, que confirmou a ida dele para o Paraguai. Tá, o Irineu Alves Ferreira disse que conversou com a família do atleta e revelou que tudo pode ser concretizado até o final da semana que vem. Tá? Então vamos torcer aí, essa com certeza é uma ótima notícia aqui para nossa região, não só por estar acontecendo aqui na nossa região, mas também por representar esse momento de superação do jogador paraguaio que o mundo inteiro está na torcida. Então todos os olhos estão atentos aí para nossa região, estão atentos para Tanabi neste momento. Ligado no Esporte está ligado, hein? Vou fazer um intervalo rápido, daqui a pouco eu tenho todas as informações sobre o jogo do ano, que é Corinthians contra o CAP, lá em Penápolis, você tem que ficar ligado.